Graça e paz, amém. Seja louvado o nome santo de Jesus. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez para trazer uma palavra da parte de Deus para você. Então, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos e deixe um comentário. Caso você não seja inscrito no nosso canal Cego Vê, inscreva-se. Deus abençoe você. Nos ajuda a crescer. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 6. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 ao 6. Sabe que eu sou deficiente visual, não dá para ler, então eu vou só trazer a explicação. Que Deus abençoe você, espero que você me entenda. O tema da minha mensagem é o seguinte: a importância da obediência a Deus. A importância da obediência a Deus. A obediência é ato de obedecer a alguém, a uma pessoa. Então, qual é a importância da obediência a Deus? De Gênesis a Apocalipse, Deus requer de nós apenas uma coisa, que é a obediência. No versículo 1 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, nós vemos a conversa do profeta Elias com o rei Acabe. Quem era Acabe? Acabe era o rei de Israel. Governou por 22 anos em Samaria. Casou com a Jezabel, uma adoradora de Deus Baal, filha do Etibal, o rei de Sidom. Jezabel e os seus profetas levavam o povo a pecar contra Deus, ensinando-lhes que foram Baal e Astarote que fizeram com que a chuva caísse para que eles tivessem boas colheitas. E o rei Acabe construiu um templo para Baal, um altar no templo e postes ídolos. E o povo todo começa a adorar o Deus Baal. Havia, naquela época, um homem, um profeta, chamado Elias. Ele diz ao rei Acabe: não haverá orvalho, chuva, durante um tempão, até que eu ordene que caia novamente. Porque o profeta Elias disse isso ao rei. Elias queria que o povo soubesse que não foram Baal e Astarote que fizeram com que a chuva caísse sobre o país, para que tivessem boas colheitas, mas foi Deus. Aqui você vai ver comigo dois grandes pontos. O primeiro,
o que a desobediência traz para a nossa vida. O que a desobediência traz para a nossa vida. No versículo 1 do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, o profeta Elias anuncia uma seca que simboliza o juízo de Deus sobre o povo. Por quê? Porque o rei Acabe e a sua esposa Jezabel, com seus profetas e o povo todo, estavam em desobediência a Deus. Quando você desobedece, você atrai o juízo de Deus sobre a sua vida. O povo peca. Eles continuavam no pecado. Então, vem o juízo de Deus em forma de seca. Nós vemos também Adão e Eva em Gênesis 3. Eles pecaram contra Deus. Desobedeceram a Deus, a ordem divina no jardim do Éden. Como consequência, foram expulsos do jardim. Então, de repente, vem a dor, sofrimento, a morte espiritual, física e eterna. Em Êxodo e Números, é dito para nós que o povo de Israel, no deserto, saindo do Egito, guiando por Deus, eles desobedeciam a Deus. Eles não acreditavam na promessa de Deus. Começaram a murmurar, reclamar. Como consequência, passaram 40 anos no deserto. E eles não entraram, exceto tirando Caleb, Josué e a nova geração que nasceu no deserto. A desobediência traz o juízo de Deus. Te aconselho a obedecer a Deus. Então, o que a obediência a Deus traz sobre a nossa vida? O segundo ponto. O que a obediência traz sobre a nossa vida? No versículo 2 ao 6 do mesmo capítulo, nós vemos que após que Elias anuncia a seca, o juízo de Deus, de repente Deus falou com ele: Elias, vai lá na beira do ribeiro de Querite. Eu
mandei que os corvos levem pão e carne para você. Elias, como homem de Deus, ele anuncia a seca, dizendo que não haverá chuva, orvalho sobre o país durante um tempão. A Bíblia não diz que foi Deus que deu essa mensagem a Elias. Pelo que eu entendo, foi Elias mesmo que tomou essa decisão de anunciar a seca sobre o país. Porque ele queria que o povo soubesse, foi Deus mesmo que fez com que a chuva, orvalho, caísse. A decisão dele agrada tanto a Deus, Deus a respalda. E Deus o mandou até a beira do ribeiro de Querite. Fará, eu mandei que os corvos levem pão e carne para você. O verbo mandar aqui está no passado. Sabe o que significa? Pode ir. Já tinha feito uma provisão para você, Elias. Então, Elias teve fé, obedeceu, por isso, a provisão de Deus chegou até ele. Para que você desfrute as bênçãos de Deus, as provisões divinas, você precisa ter fé em Deus e obedecer a sua ordem, a ordem de Deus. Deus pode usar meios incomuns para poder abençoar você. Deus pode fazer grandes coisas, mas você precisa crer e obedecer a ordem dele, como Elias. Não somente Elias, que teve fé em Deus e obedeceu a ordem dele, mas também Abraão. Em Gênesis capítulo 12, Deus fala com ele: Abraão, sai da tua terra, parentela, para uma terra desconhecida, para um lugar desconhecido. Abraão teve fé e obedeceu a ordem divina. Por isso hoje ele é o pai da fé. Ele desfrutava as provisões divinas. Noé, um homem de Deus, em Gênesis 6, 7, 9, ele recebeu uma mensagem, uma ordem, de que precisa construir uma arca. Ele acreditou
na palavra de Deus. Ainda que a chuva nunca caísse, ainda que a chuva nunca tivesse caído antes, mas ele acreditou na palavra de Deus. Ele construiu a arca e, apesar das zombarias, ele acreditava. Se salvou e salvou a sua família do dilúvio. Quem tem fé, obedece à ordem de Deus, vai viver a provisão divina. Deixa eu te contar uma história. Havia uma mulher que deu à luz um bebê. No nascimento do bebê, o rei daquela época queria matá-lo, porque esse bebê tinha uma promessa sobre si, que se tornaria o rei. Apesar de tudo, esse bebê foi protegido, guardado pelo poder divino. Ele cresceu na estatura, na sabedoria, no conhecimento. Com 30 anos, ele começou o seu ministério. Ele tinha um time, uma equipe de 12 pessoas. Com 33 e 6 meses, ele morreu. Foi a missão dele. Esse homem, chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Ele que nos ensina como é que a gente pode obedecer a Deus. Você pode imitar apóstolo Paulo. Você pode imitar Moisés, Josué, Abraão. Pode imitar o rei Davi em certas coisas. Mas esse homem, chamado Jesus Cristo, é Ele a quem devemos imitar. Porque Ele obedecia a Deus completamente. É Ele que é o nosso maior exemplo. Ele nunca pecou. Então, qual é a importância da obediência a Deus?
A obediência a Deus é uma demonstração de fé e amor por Deus. Ela nos traz a paz interior, nos mantém no caminho da salvação. Ela nos ajuda a ter comunhão com os nossos irmãos, familiares, com a nossa família, colegas. Ela também traz felicidade, bênçãos e realização espiritual. Não tem como viver em comunhão com Deus sem obedecer a palavra dele, sem a obediência a ele. Não faça como Acabe, Jezabel, que desobedeceram a Deus. Sobre eles, com o povo, veio o juízo de Deus. Não faça não, como Adão e Eva, no jardim do Éden, desobedecerão. Sabe o que aconteceu depois? Não murmure, não reclame como o povo de Israel no deserto. Porque a murmuração, a reclamação contra Deus é pecado. Quem tem fé não reclama, não murmura. Ainda que as coisas estejam difíceis, mas a solução está chegando do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça como Abraão, que acreditou na palavra de Deus. Como Noé, apesar das zombarias, ainda que ele não entendesse os planos de Deus, ele obedeceu. Faça como Elias. Ele teve fé, obedeceu a ordem de Deus e viveu a provisão divina. Porque a Bíblia diz que os corvos vinham trazer pão e carne a ele todas as manhãs e todas as tardes. Que provisão! Meu irmão, a desobediência associa a maldição, mas a obediência associa a benção. Moisés disse ao povo de Israel que entraria na terra prometida. No livro de Deuteronômio, escolha hoje mesmo entre a morte e a vida.
entre a maldição e a bênção. Te aconselho, meu amigo, escolha a vida, escolha a bênção, escolha obedecer a Deus. Imite Jesus Cristo, o nosso maior exemplo de obediência a Deus. Em Provérbios, diz assim: não tenha inveja dos pecadores, procure respeitar e obedecer a Deus todos os dias da sua vida. Assim, você terá um futuro brilhante e não perderá a esperança. Quem obedece a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu espírito, de todos os seus pensamentos, terá um futuro brilhante e não perderá a esperança. Isso significa que terá a vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, no nome santo de Jesus.